Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular e nessa semana nós vamos encerrar a nossa série a respeito dos Salmos, a série Conhecendo os Salmos. E vamos falar a respeito do Salmo 126, um salmo também muito conhecido e um salmo que vai falar a respeito da trajetória do povo de Israel envolvendo o cativeiro babilônico. Esse Salmo 126 é chamado de Cântico de Degrau, ou Salmo de Degraus, ou também um Salmo de Romaria, porque acredita-se que os povoados ao redor de Jerusalém, quando iriam até Jerusalém para celebrar as festas, eles iam entoando cânticos, iam declarando verdades a respeito de Deus. E esses salmos, então, eles eram proferidos nesse caminho. Eu quero ler com você o que diz os 6 versículos do Salmo 126. O salmista escreve assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pois bem, meu irmão, minha irmã, eu quero rapidamente falar a respeito desses 6 versículos. E nós vamos entender aqui um pouco do contexto no qual esse texto foi escrito e também que aplicações eu e você podemos encontrar aqui. No versículo 1, o salmista vai dizer que quando Deus trouxe Israel de volta do cativeiro, eu e você sabemos que esse povo permaneceu na Babilônia por cerca de 70 anos. E ali, longe do templo, longe da sua terra, longe dos seus costumes, imerso em uma nova cultura, em uma nova religião, em um novo contexto social, esse povo sofreu demais. Mas passados esses 70 anos, esse povo retorna então para Jerusalém. E no versículo 2 o salmista vai dizer: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E o salmista vai dizer ainda, nesse mesmo versículo, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E meu irmão, minha irmã, essa é uma verdade que eu e você precisamos proclamar. Grandes coisas o Senhor tem feito pelo Brasil, grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida, na sua família. E por isso, o salmista nos convida a enchermos a nossa boca de riso e liberarmos palavras de júbilo, mesmo em meio à adversidade, porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus que nunca perde o controle das circunstâncias. No versículo 3, o salmista vai dizer: de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. O salmista revela o motivo da alegria dele, porque grandes coisas o Senhor havia feito. No versículo 4, há uma expressão muito interessante. O salmista vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Nós sabemos que o Neguebe era uma região de aproximadamente 7.000 quilômetros quadrados e era um grande deserto. E não era um deserto pedregoso, mas era um deserto arenoso, um lugar muito árido. E de fato, quando o salmista diz: restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, ele se refere a um episódio que acontecia durante o ano. Na época das chuvas, uma torrente de água se formava em meio ao deserto, e aquele lugar árido, totalmente seco, inóspito, passava a ser como um jardim regado. Então, o salmista, conhecendo esse contexto geográfico, ele olha para Deus e fala: Senhor, assim como o Senhor restaurou a sequidão do deserto, restaura também a minha vida.
E esse texto encontra nas nossas vidas uma aplicação muito forte, porque independente das circunstâncias, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Da mesma forma, apesar da sequidão do deserto, o salmista vai dizer que Deus poderia restaurar assim como ele faz com as torrentes no Negueb, que traz vida para aquele lugar tão seco. Nos versículos 5 e 6, o salmista vai dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pois bem, ao olhar para esse texto, eu e você podemos enxergar a realidade daquele povo. Aquele povo, o povo de Israel, depois de 70 anos, retornou para Jerusalém. E ao chegar naquele lugar, eles encontraram muros derrubados, um templo destruído, casas arrasadas. Mas eles olharam para aquela terra e sabiam que, apesar das circunstâncias, Deus não estava os trazendo de volta à toa. Deus, o Deus da provisão, os traria de volta para aquela terra para que eles voltassem a semear e passassem a viver do fruto daquela terra. Mas o salmista reconhece que seria de fato um período muito difícil. O salmista sabia que ao semear aquelas sementes, as lágrimas poderiam rolar do rosto. Mas há uma verdade estabelecida aqui. O salmista vai dizer que aqueles que enquanto semeiam choram, eles voltarão jubilosos, porque mais uma vez testificarão da bondade e da grandeza de Deus. Meu irmão, minha irmã, esse salmo nos ensina muitas lições e eu creio que a principal delas é que nós podemos, apesar das circunstâncias, elevar os nossos olhos para Deus e clamar por socorro. E Ele, por amor e por misericórdia, derramando da sua graça, Ele nos sustentará, Ele nos levantará, assim como Ele fez com o povo de Israel. Pois bem, nós encerramos aqui a nossa série Conhecendo os Salmos. E a partir da semana que vem, nós falaremos a respeito dos profetas menores. Por isso, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, divulgue esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.